A cegueira também é isto, viver num mundo onde se tem acabado a esperança. Ensaio sobre a cegueira, José Saramago. A memória é uma paisagem contemplada de um comboio em movimento. O vendedor de passados, Eduardo Agualusa. Agora sei, os espíritos não podem responder aos humanos, pois são demasiado felizes no alto das árvores para se preocuparem com o que foi e o que é e o que será. Luege Pepetela. A vida é o tempo que segue correndo. O som do rugido da onça, Micheline Verunsky. Foi numa noite lúgubre de novembro que contemplei o sucesso de meus esforços. Com a ansiedade que beirava a agonia, reuni perto de mim os instrumentos essenciais com os quais eu poderia introduzir uma fagulha de existência na coisa sem vida que jazia a meus pés. Já era 1h. A chuva batucava sinistramente nas vidraças e minha vela tinha queimado quase até o fim, quando, sob o brilho daquela luz semi-apagada, o opaco olho amarelo da criatura se abrir. Sua respiração era pesada e um movimento convulsivo agitou-lhe os membros. Frankenstein, Mary Shelley. Olá! Eu sou a Cleo Machado e no vídeo de hoje do Litera Cleo eu quero compartilhar com vocês as 5 melhores leituras de 2025. Eu sei, parece que eu estou um pouquinho atrasada, mas, como diria Gandalf, uma maga nunca se atrasa e nem se adianta, ela chega exatamente quando pretendia chegar, ok? Então é agora, nesse inicinho de janeiro, que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os livros que me marcaram profundamente em 2025. Já de saída, quero dizer que eu li menos do que gostaria de ter lido. Eu não sei se vocês sabem, quem me acompanha por aqui já deve saber que eu iniciei o doutorado em 2025, então, de certa maneira, boa parte das minhas leituras foi voltada a este projeto, esse projeto educacional. No entanto, eu ainda tirei um tempinho para fazer as minhas leituras literárias, não tanto quanto eu gostaria. Eu espero que neste ano eu possa ler mais do que li no ano passado. Mas, ainda assim, não vou deixar de registrar aqui aquelas 5 leituras que mais me marcaram profundamente. Pelas citações com as quais eu iniciei este vídeo, vocês já podem imaginar um pouquinho do que me marcou, não podem? Bom, esses 5 livros que eu selecionei para a gente falar um pouquinho sobre 5 livros, que eu selecionei para nós falarmos um pouquinho sobre eles, são livros que me atravessaram como leitora, como pesquisadora e, sobretudo, como alguém que acredita na literatura como forma de pensamento, memória e resistência. Vamos lá? O primeiro deles é o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Meu Deus, pessoal! É um livro que nos faz pensar profundamente, que nos toca de uma maneira absurda. E a gente pensa sobre qual cegueira nós estamos falando. Sobre aquela cegueira leitosa que atinge o motorista no início do livro e vai atingindo todas as pessoas que têm contato com ele e essas pessoas vão sendo levadas para um manicômio abandonadas. E a gente pensa que elas vão ser tratadas, que elas estarão em uma quarentena, mas depois a gente percebe que essas pessoas são abandonadas à própria sorte. É sobre essa cegueira que a gente está falando, ou sobre aquela cegueira que nos toca enquanto seres humanos, aquela cegueira que faz com que deixemos de enxergar muitas coisas, que deixemos de enxergar o ser humano como ele realmente é. Ensaio sobre a cegueira nos mostra o que as pessoas fazem quando não estão sendo vistas, o que as pessoas fazem quando deixam de ser monitoradas, como é fácil, como é tênue o fio que nos une enquanto sociedade, como é tênue o fio que nos une enquanto humanidade. Esse livro
Ele é muito, mas muito bom mesmo. Confesso para vocês que é um livro que já está na minha lista de releituras. Eu vou relê-lo assim que possível, porque não tem como ficar assim numa leitura única, na primeira leitura. A primeira leitura parece que a gente mapeia algumas partes, algumas coisas interessantes, mas ele vai além. Ele vai muito além. É um livro espetacular. Ele nos convoca a enxergar aquilo que muitas vezes preferimos não ver. E é por isso que ele figura nessa lista com louvor. Tá? Vamos para o próximo livro. O segundo livro é O Vendedor de Passados. E esse livro do José Eduardo Agualusa. Pessoal, esse livro tem uma coisa interessantíssima sobre ele. Eu tenho pavor de taruíra, lagartixa, osga ou osga, não sei qual que é a pronúncia correta, vou falar osga aqui. Eu tenho pavor. É um bicho, e assim, as pessoas ficam horrorizadas comigo porque é um animal queridíssimo, as pessoas amam este animal. Eu não gosto, eu tenho muito medo, eu tenho fobia. Mas esse livro me fez sentir uma empatia absurda pelo narrador, que é uma osga. Vou falar uma lagartixa. Esse animal, ele emite um som que se parece com uma risada. Então, ele nos conta a história do Félix Ventura, que é aquela pessoa que vai fabricar passado para outras pessoas. Fabricar o passado no sentido que criar uma nova história para outras pessoas em Angola. Félix Ventura é um albino, então aqui a gente já percebe uma identificação entre ele e a osga. A osga, né? Bom, e aí, não é a única identificação, não para por aí. A gente percebe em diversos momentos que um funciona como duplo do outro. E é muito interessante o que vai acontecer. O enredo, você fala assim, nossa, é um enredo simples, mas a maneira com que é contado, a poética do Agualusa é uma coisa fora de série. E também nos relata sobre uma Angola, fala sobre um passado que está muito presente em Angola. Então é um vendedor de passados e de presente também. Vale muito a pena. É uma das leituras que ficaram aqui no coração. E como eu disse para vocês, eu senti empatia e carinho, um carinho profundo por um animal pelo qual eu tenho um medo absurdo. Eu estou aqui olhando para a capa e estou com medo da capa deste livro, para vocês terem a ideia do quanto eu tenho medo da lagartixa, que nós chamamos aqui em Minas. Aqui em Minas eu falo com o meu pessoal do interior, de onde os meus pais vieram, chama de taruíra, tá, pessoal? Agora vamos para a próxima leitura. Pessoal, agora eu vou falar sobre um livro que chegou assim, arrastando tudo. Luege, do PPT. Esse livro, ele estava na minha lista de livros que eu leria algum dia. Mas assim, após uma conversa que eu tive com a minha orientadora sobre o fato de talvez eu querer voltar para as africanas, talvez eu querer mudar o meu projeto, que era em literatura brasileira, para cursar o doutorado em literaturas africanas, meu mestrado em literaturas africanas, eu decidi dar uma olhada em Luege. Então, imaginem a minha surpresa quando em 4 dias eu devorei este livro. Deixe-me conferir aqui
porque embora eu tenha visto, ele tem 462 páginas. Eu devorei esse livro e vocês podem ver aqui como ele está todo marcadinho. Ó, devorei esse livro, rascunhei um projeto de doutorado e decidi que quero passar os próximos anos da minha vida pesquisando este livro. Então vocês imaginem a potência que este livro tem. Em linhas gerais, trata-se do seguinte. O pai de Loege, ele estava pensando na sucessão. Um dos irmãos de Loege, o que receberia, né, o que iria sucedê-lo, acabou por agredir esse pai de Loege. Com isso, ele perdeu o direito à sucessão. Então, todos os mais velhos do ambiente optaram, o conselho optou, junto com o pai dela, óbvio, né? O pai dela falou e o conselho acabou chancelando que ela fosse a sucessora dele. E ele estava à beira da morte porque foi gravemente ferido pelos seus 2 filhos, o Tinguri e o outro. E aí, Shinyama. E aí, a Loege, uma mulher, no início eles, né, não queriam aceitar, mas acabaram aceitando porque eles não iriam deixar que o Lugano passasse para a mão do filho que matara o pai. Então, a Loege, que tinha sua vida pacata, que queria ficar no rio, né, olhando o seu cetro, as flores, né, o cetro era uma flor muito bonita, né, queria continuar vivendo a sua vida, teve uma transformação da noite para o dia, pegou uma responsabilidade imensa e começou a ter de governar a Lunda. Aí o livro conta a história dela, a rivalidade que nasce com o seu irmão mais velho a partir disso, porque ele queria ser o rei. E aí nós vamos conhecer a história da rainha Loege. Esse livro é muito maravilhoso. E aí, eu estou contando, isso é o que acontece 400 anos antes. Depois voltamos ao presente e no presente nós temos a bailarina Lu, que está ensaiando um bailado. Esse bailado não dá muito certo e aí ao mesmo tempo ela começa a ter flashes, começa a ter sonhos e começa a se inspirar para criar um bailado referente a Loege. Então ela vai criar um balé, uma dança, né? Ela vai criar uma dança inspirada na história da rainha Loege. Então nós vamos ficar, o livro vai ficar indo e voltando, né? Ele vai ficar na Luanda do presente e na Lunda do passado, e nós vamos conhecer essa história e nós vamos ver o quanto que uma interfere na outra e nós vamos ver esse trabalho com o tempo, esse trabalho com uma linguagem que uma desemboca na outra, o tempo passado desemboca no presente. E nós vamos ver um trabalho com a linguagem belíssimo, belíssimo nesse livro. Mas mais do que o trabalho com a linguagem, nós vamos ver um trabalho do que é feito da história e da ficção. Nós vamos ver como que se lida com a história e com a ficção. Pepetela faz isso de uma maneira magnífica. Eu já estou aqui me divagando, já estou me demorando, né? Era para eu falar um pouquinho apenas, porque ainda tenho mais 2 livros para falar sobre, mas vocês entendem, né? Eu acredito que vocês entendem sim. Então, Loege do Pepetela, uma das leituras maravilhosas, como eu disse, uma leitura tão espetacular que fez com que eu mudasse o meu projeto de literatura brasileira para literatura africana. Se eu não conseguisse escrever esse projeto, eu não teria mudado, eu não teria feito essa escolha, redirecionado os meus caminhos no estudo
Então a rainha Luege me guiou nesse processo. Essa rainha angolana é poderosa. Agora nós vamos aqui de literatura brasileira. O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski. Meu Deus do céu! Gente, já falei um pouquinho sobre Micheline Verunski no meu vídeo anterior, que é o vídeo que eu falei sobre 5 escritoras contemporâneas que você precisa conhecer. Quem ainda não viu esse vídeo, faça o favor de dar uma conferidinha, porque ele ficou maravilhoso. E vou falar novamente. Pessoal, façam um favor para vocês mesmos. E conheçam a Micheline Verunski. Leiam O Som do Rugido da Onça, por favor. Esse livro é muito maravilhoso. Gente, o que ela faz aqui é um trabalho fantástico. Aqui a Micheline Verunski faz um trabalho seguinte. Ela reconta a história que ela dá voz a quem foi sequestrado pela história oficial. Então vocês precisam ler este livro urgentemente. Eu não quero dar spoilers, eu já falei um pouquinho mais sobre ele. E eu acho que, e assim, a história dele é bem conhecida, né? Mas eu quero que vocês leiam. Eu não quero falar mais sobre, porque eu acredito que quando a gente fala sobre esse livro aqui, parece que perde um pouquinho da magia. Eu quero que vocês conheçam-no por si mesmos, tá? Leiam-no, vocês não vão se arrepender. Agora, não poderia faltar Frankenstein, da Mary Shelley. Gente, eu sei, todo mundo já leu Frankenstein, todo mundo já conhece, mas eu fui postergando a leitura, porque é aquela história. Um livro sobre o qual se fala demais, um livro sobre o qual todo mundo já conhece, a história que eu conhecia desde que eu era pequenininha. Eu já vi muitas adaptações, muitas paródias. Então, assim, sabe quando você fala, eu vou ler, não, um dia eu leio. E aí, esse livro entrou na minha lista de 40 clássicos para ler antes dos 40 anos. Não li, tá, gente? A minha lista está aí e ela continua servindo como uma lista guia de livros que eu ainda quero ler ao longo da minha vida. E eu farei. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, acho que todos os meus vídeos eu falo isso, né, pessoal? Como vocês podem ver, eu adoro uma conjunção adversativa. Eu adoro questionar. Eu adoro uma certa oposição. Eu adoro um porém. Eu acho que nós precisamos gostar de um porém. A gente precisa polemizar um pouquinho. Não é polemizar. A gente precisa questionar. A gente precisa questionar. E justamente, eu acabei de falar sobre Micheline Verunski. O que ela faz no livro dela é questionar a história oficial. Isso é importante, né? Então é o seguinte, eu acabei deixando para depois. E agora falei, não, eu vou ler Frankenstein, da Mary Shelley. E que grata surpresa, realmente o livro é tudo isso. Realmente o livro é tudo isso que dizem. Ah, mas tem umas coisas absurdas demais, tem umas coisas que se resolvem fáceis demais. Nossa, mas o pacto ficcional, né, gente? Vamos combinar que vocês não fizeram o pacto ficcional ainda? Vocês são leitores há quanto tempo? Gente, Dr. Victor Frankenstein está mais vivo do que nunca. Quantos Victors Frankensteins a gente não conhece? Quantas pessoas que desafiam as leis da física? Quantas pessoas que se acham no direito de criar vida, de dar a vida sem ter o mínimo de responsabilidade? Quantas pessoas que não pensam nas consequências dos seus atos? Quantas pessoas que não pensam no outro? Quantas pessoas que desamparam o outro, quantas pessoas que não têm senso ético. Esse livro, ele não é simplesmente a obra inaugural da ficção científica.
esse livro, ele é a obra inaugural de muitas reflexões que nós precisamos ter ainda nos dias de hoje. Ah, mas os filósofos já fizeram isso, os filósofos... Claro que sim, mas a literatura o faz de uma maneira estética que nós conseguimos entender de outro modo, que nós conseguimos sentir de outro modo. E claro que os filósofos fizeram, foi a partir da leitura deles que os literatos criaram, não é mesmo? Mas aqui, vocês concordam comigo que a criatura não é tão culpada assim pelos seus crimes? Eu acho que nós poderíamos fazer um vídeo inteiro aqui, o julgamento da criatura. Porque na realidade, ela pode, até certo ponto, ela pode ser absolvida pelas ações de Victor Frankenstein. Até certo ponto eu digo porque, em última instância, as nossas escolhas são nossas. Por mais que nós tenhamos um pouquinho só, se nós tivermos 1% de liberdade de escolha, esse 1% diz respeito a nós, né? Mas eu tô querendo dizer que o condicionamento da criatura a partir da vida que ele foi imposta, isso diz muito. Nós somos criados, né? Nós não nascemos assim, não crescemos assim, Gabriela. Não, né? Nós nos constituímos ao longo da nossa vida. Então, este livro é uma obra-prima. Então, pessoal, essas são as 5 obras que me tocaram de uma maneira profunda no ano de 2025. E eu espero que possam tocar a vocês. Quem não leu ainda, dê uma chance. Quem já leu, tente reler com outros olhos. Talvez vocês vão descobrir coisas maravilhosas. Vocês vão descobrir outras coisas. Porque não é assim que acontece? Geralmente a gente acaba descobrindo muitas outras coisas. Então essas são as obras que nós lemos aqui e que eu queria compartilhar com vocês. E agora, olha, essas obras poderosíssimas. Só para vocês darem uma olhadinha de novo aqui. Opa, vamos lá. As 5 obras que me marcaram profundamente em 2025. Espero que vocês tenham gostado. A quem me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Quero que vocês compartilhem este vídeo, que vocês curtam, que vocês comentem. E quero também deixar um aviso aqui, que agora eu tenho um perfil literário no Instagram chamado Litera Cleo. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo, para que vocês possam ir lá, me acompanhar. Vocês podem começar a me seguir. Lá também eu vou divulgar algumas outras coisas que não tem como fazer por vídeo, tá? Porque eu quero continuar falando sobre a nossa amada literatura. Eu acredito no poder transformador dos livros e que, se vocês acreditam também, continuem me seguindo, continuem assistindo aos meus vídeos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.